Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre cada um de vocês e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui novamente para trazer uma palavra, uma mensagem que Deus colocou muito forte no meu coração a respeito de milagres. Irmãos, respondam aqui para mim nos comentários, quantos de vocês estão precisando de um milagre? Eu não tenho medo de errar. A grande maioria de vocês está precisando de uma intervenção sobrenatural de Deus. E eu costumo dizer o seguinte: o deserto é o melhor lugar para Deus operar um milagre. Sabe por quê? Porque é no deserto onde as suas necessidades elas parecem grandes demais para serem supridas. É nesse lugar onde você não encontra uma saída, parece que você olha para os lados e parece que não tem como, não tem uma solução. É nessa hora que Deus ele quer agir na sua vida. É nessa hora que você está numa condição privilegiada para que Deus opere um milagre na sua vida. E hoje nós vamos ver aqui uma história, um fato que aconteceu, é um milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Irmãos, para vocês que não sabem, esse é o único milagre que ele está relatado nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. É o único milagre. Talvez porque Deus queira mostrar para nós que Ele é um Deus de provisão, um Deus que se compadece das nossas dores, das nossas fraquezas e necessidades. Eu sei que você está aqui hoje, não é por acaso, o Espírito Santo te trouxe aqui para que você entenda de uma vez por todas que Ele está no controle da sua vida e que você não pode desistir agora. Você precisa colocar a sua fé em prática. Irmãos, a palavra de Deus é o que gera em nós essa fé tão preciosa. O apóstolo Pedro ele disse: irmãos, não se surpreendam quando o fogo das provações vier provar vocês, porque na verdade a fé de vocês, que é mais preciosa do que qualquer outra coisa, está sendo purificada pelo fogo. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu tenho passado as minhas batalhas, minhas lutas. É lógico que as batalhas elas vão aumentando à medida em que Deus vai derramando bênçãos, porque o diabo ele fica furioso. Ele não quer que você prospere, ele não quer que você mude de vida. Esses dias eu trouxe um ensinamento aqui sobre o cego Bartimeu. Aquele cego, ele foi repreendido pelos seus próprios amigos que diziam: fique calado, pare de gritar para Jesus, ele não vai se importar com você, olha a sua situação. Irmãos, o diabo ele usa pessoas para nos colocar para baixo, para nos desanimar, para falar que não tem mais jeito. Mas Deus hoje, Ele espera que você olhe para o Filho dele, para Jesus Cristo. E a Bíblia diz que a única maneira de vencermos este mundo é com a nossa fé no Filho de Deus. Amém? E é por isso que eu só falo de Jesus aqui, porque Ele me tirou das trevas, Ele me tirou do lamaçal de pecado, Ele me libertou das drogas, da pornografia, de tantos vícios, da mentira. Irmãos, a minha vida era uma mentira e hoje eu estou andando na palavra, na luz, na verdade. E tudo aquilo que eu trago de ensinamento para vocês são coisas que eu vivo aqui comigo, porque eu não posso trazer uma mensagem que eu não acredito ou que eu não estou experimentando ou que aquilo não faz parte da minha vida. Irmãos, a nossa vida tem que ser transparente. O apóstolo Paulo disse: nós somos as cartas vivas de Cristo. Tem pessoas, irmãos, que não vão na igreja, tem pessoas que não vão ler a Bíblia, mas elas vão olhar para você e elas vão querer saber se a sua vida está coerente com os ensinamentos de Cristo. Porque mesmo que as pessoas não conheçam da Bíblia, os ensinamentos de Jesus, muitos elas conhecem. Então, irmãos, as pessoas não esperam a perfeição, elas esperam coerência. Elas querem saber se você realmente pratica aquilo que você prega. Então eu louvo ao Senhor porque eu não preciso me esconder atrás de uma máscara. Hoje nas redes sociais é tão fácil, né? Enganar as pessoas. A gente pode criar um personagem ali, um avatar. Imagine na hora que essa inteligência artificial começar a dominar tudo, as pessoas vão poder ser quem elas quiserem. Isso já está acontecendo e vai piorar cada vez mais. Mas eu louvo ao Senhor porque Ele me tirou de uma vida de mentiras para que hoje eu viva uma vida correta, uma vida, lógico, não é perfeita, mas eu estou buscando aprender com Cristo. E eu quero pegar na sua mão todo dia, eu quero te ajudar a trilhar o caminho de Jesus, porque eu não sou bom, mas Jesus é bom. Jesus é o bom pastor que deu a sua vida por nós. Amém? Então eu estou aqui para trazer mais um ensinamento
eu tenho certeza, se você colocar em prática o que eu vou te passar aqui hoje, a sua vida vai melhorar muito. A sua vida vai ter um propósito, um sentido, e você vai ver que Deus está na sua história. Amém? Antes de começar, eu só peço que você se inscreva no meu canal, porque eu quero muito, todo dia, poder orar com você de manhã e à noite. Você vai estar na minha lista de oração. Então clique aqui no botão inscrever-se, do lado vai aparecer um sininho, depois você clica nesse sininho e selecione a opção todas, tá certo? Porque aí você vai receber no seu celular as próximas orações que eu colocar. Lembrando que todo dia à tarde, às 2h30, eu tenho trazido ensinamentos sobre outras áreas da vida, trazendo assuntos atuais. Tem sido uma bênção, irmãos. Então, 2h30 da tarde, eu tenho um encontro com você aqui também, tá certo? Irmãos, eu quero ler com vocês Marcos capítulo 6, o versículo 32 ao 37. Olha o que está escrito, preste atenção. Jesus e os discípulos se afastaram no barco para um lugar deserto. Olha isso, Jesus estava indo com os discípulos para um lugar isolado, eles talvez quisessem descansar, mas veja o que aconteceu. Mas muitas das pessoas que viram eles se retirarem, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá no deserto antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, ele teve compaixão delas, porque eram como ovelhas sem pastor. Então ele começou a ensinar a elas muitas coisas. E já era tarde, e por isso seus discípulos se aproximaram dele e disseram: Jesus, este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora esse povo, para que eles possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Deem vocês mesmos algo para eles comerem. E eles disseram: Isso exigiria 200 denários. Será que nós devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar a eles de comer? Irmãos, olha que interessante aqui. Primeira coisa que eu percebo é que as pessoas estavam famintas de algo que vinha de Jesus. Elas estavam famintas de uma comida espiritual. Irmãos, vocês já perceberam que Jesus sempre atraía a multidão para perto dele? Sabe por quê? Primeiro, porque Jesus operava milagres. Segundo, porque ele pregava algo que ele vivia e aquilo tinha um peso enorme. As pessoas sempre diziam: ele prega diferente dos religiosos, dos fariseus, dos saduceus. Jesus prega com autoridade. E isso gerava nas pessoas um desejo de ouvir o que ele tinha para falar. É por isso que Jesus sempre ia na área do ensinamento. Ele trazia as pessoas e buscava ensiná-las. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Hoje em dia, irmãos, eu percebo que as pessoas estão muito feridas com as igrejas, com os líderes religiosos. Por quê? Muitas vezes elas não encontram uma coerência. Muitas vezes elas se frustram porque essas pessoas ensinam algo e elas na prática fazem algo totalmente o contrário. Mas com Jesus era diferente. E aí Jesus percebeu que as pessoas chegaram lá antes deles. E naquele momento a Bíblia diz que Jesus sentiu compaixão daquela multidão, porque eram como ovelhas sem pastor. E o propósito de Jesus aqui nessa terra era guiar as pessoas no caminho certo. E o caminho era Ele mesmo. Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só que naquela hora eu percebo uma coisa aqui, irmãos. Os discípulos, eles não tiveram a mesma compaixão. E eles falaram: Jesus, olha, nós estamos num lugar deserto, eu acho melhor o Senhor mandar esse povo embora. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Não coloque a sua expectativa nas pessoas, pelo amor de Deus. Hoje eu vejo, irmãos, também muitas pessoas que se frustram porque estão esperando no homem, no ser humano. Irmãos, eu sou a favor da igreja. Eu confesso para vocês, eu não consigo ficar muito tempo sem ir à igreja. Eu sinto falta, irmãos. Eu sinto falta da comunhão. Eu sinto falta de trazer uma palavra. Eu sinto falta também de ouvir uma palavra, porque não é porque eu sou pastor que eu não preciso ouvir pregações. Eu preciso da palavra também. Eu sinto falta do louvor. Mas, irmãos, eu percebo que as pessoas estão feridas. Quanta gente ferida, machucada. E eu vejo que muito disso é porque os líderes não estão tendo a compaixão de Jesus. É muito fácil apontar o dedo, é muito fácil colocar um fardo pesado da lei sobre as pessoas e não da graça. Porque a graça, ela traz o conforto, o alívio. Não quer dizer que você concorda com a pessoa no seu erro, mas quer dizer que você está com a mão dada, você está ali pronto para caminhar com ela até que ela vença aquela situação, aquele pecado. Amém? Nós precisamos ter a compaixão de Cristo. E aí então Jesus falou para eles o seguinte: olha, eu não vou mandar eles embora,
eu quero que vocês deem a eles de comer. Irmãos, Jesus ele queria que as pessoas experimentassem milagres. Não somente as pessoas, mas os discípulos que estavam com ele queria que todos fizessem parte. E uma coisa você vai perceber na Bíblia, sabe o que é? É que sempre quando Deus vai operar um milagre, muitas vezes ele quer a participação do homem. Em vários acontecimentos na Bíblia, Deus contou com a ajuda das pessoas para fazer o milagre. Da mesma forma você que hoje, é isso que eu quero trazer aqui. Você precisa, primeiro, não fique dependendo do ser humano, certo? Segundo, entenda que você tem uma participação no milagre. Você não pode ficar de braços cruzados. Irmãos, as pessoas hoje em dia, elas querem encontrar um salvador da pátria. Elas ficam dependendo do governo. Elas ficam dependendo do pastor, do professor, até mesmo dos pais ou de algum parente. Irmãos, as pessoas querem sempre encontrar alguém para elas terem como uma referência no qual elas vão poder pedir ajuda sempre que precisarem e elas vão ser socorridas. E isso, irmãos, acontece principalmente, sabe por quê? Porque a nossa cultura está sempre voltada para isso. Comece a assistir os filmes, a ler os livros. Sempre existe um salvador que vem e salva as pessoas e liberta elas dos seus problemas e resolve aquela situação, um super-herói. Isso está entranhado na nossa cultura. E aí as pessoas ficam dependentes. Infelizmente, irmãos, tem cada vez mais pessoas dependendo do governo e elas ficam colocando todas as fichas no ser humano. E eu vou falar uma coisa para vocês: o governo dessa terra nunca será perfeito, nenhum será perfeito, somente o governo de Cristo. Aliás, o único governo terreno que vai tentar parecer que é algo perfeito, mas na verdade vai ser um engano para as nações, vai ser o governo do anticristo. Ele vai prometer uma paz mundial, mas ele vai trazer o engano e vai trazer, na verdade, caos e destruição. O único governo perfeito que vai conseguir cumprir a perfeição é Jesus, quando ele reinar aqui nessa terra e ele vai governar sobre todos que creram nele. Amém? Então não coloque sua esperança no ser humano. E segundo, entenda que você tem a participação sim no milagre. Aqui Jesus queria que os discípulos dessem para as pessoas de comer. E eles falaram na mesma hora: Jesus, isso exigiria muito dinheiro. Será que vale a pena gastar dinheiro com pão para alimentar essa multidão? Irmãos, aqui eu aprendo mais uma lição. Nós precisamos crer, confiar em Deus. Amém? O deserto não parece ser um lugar de milagre. Deserto é um lugar que nada prospera, nada produz. Mas como eu disse no começo dessa mensagem hoje, é o lugar privilegiado, porque é o lugar onde Deus opera. É quando Deus entende que realmente é uma necessidade. Aquilo precisa acontecer porque o homem não consegue mais. É aí que Deus entra em ação. E é aí que nós precisamos confiar em Deus, porque senão o milagre não vai acontecer. Amém? Você precisa crer de verdade. Se você for reparar, irmãos, quantas pessoas hoje têm necessidades, estão passando por problemas no casamento, problemas financeiros. Talvez o seu problema hoje é esse. Você não sabe mais o que fazer para trazer o sustento para sua casa, mas creia que é nesse momento que Deus quer operar. Ele pode fazer com que você se surpreenda e veja a grandiosidade do poder dele. Mas nunca se esqueça dessas 3 lições que eu te trouxe aqui hoje. Primeiro, não coloque a sua expectativa no ser humano, não coloque as suas esperanças em alguém que não pode responder suas orações, tá certo? Segundo, entenda que você tem uma participação no milagre. Eu me lembrei aqui agora de uma história do Antigo Testamento, de uma viúva que ela estava passando muito apuro porque o seu marido havia morrido e ele deixou muitas dívidas na família. E a esposa estava preocupada porque aqueles homens que foram cobrar a dívida, eles queriam escravizar os 2 filhos daquela mulher até que a dívida fosse paga. Irmãos, a mulher estava desesperada, não tinha mais o que ser feito. Mas a Bíblia deu uma instrução para o profeta Eliseu e ele falou para ela: pegue as vasilhas com seus vizinhos e pegue o máximo que você conseguir e nós vamos começar a derramar o óleo do azeite. Irmãos, naquele momento a Bíblia diz que o óleo foi sendo derramado de forma sobrenatural e o óleo encheu até a última vasilha. E quando acabaram as vasilhas, o óleo parou de ser derramado. Ou seja, Deus ele conta com a nossa participação. E aí você tem que fazer a pergunta: qual é a minha parte? O que eu devo fazer que eu não estou fazendo? Será que eu estou esperando muito das pessoas? Esperando muito surgir uma oportunidade grandiosa e não estou fazendo as coisas mínimas necessárias? Então,
Naquele momento, Deus supriu as necessidades da viúva porque ela vendeu todas aquelas vasilhas com óleos e ela conseguiu quitar a dívida. Irmãos, Deus é um Deus maravilhoso, um Deus de provisão, e muitas vezes Ele vai vir por um caminho que você nem imagina. E aí eu fico pensando aqui numa coisa: e se essa viúva não tivesse um bom relacionamento com os vizinhos? Na hora da necessidade, ela iria pedir e eles não ajudariam ela, talvez. Então nós precisamos pensar em tudo, irmãos. Precisamos fazer a nossa parte, crendo que Deus vai nos abençoar. Deus não vai nos deixar na mão. Amém? Glória a Deus. E a última lição que eu aprendo é que se a gente não tiver fé, Deus não vai operar. Deus precisa da nossa confiança, da nossa fé. Precisamos parar de olhar as circunstâncias. Irmãos, Deus deseja operar um milagre hoje. Eu creio que Deus pode fazer algo sobrenatural. Talvez você não esteja enxergando, mas esse é o lugar ideal que você está. É a situação que Deus queria, porque agora o seu coração está voltado para Ele, está dependente de um milagre, e é nessa hora que Deus ele vai agir. Amém? Então nós vamos orar agora. Eu quero pegar aqui o óleo da unção e eu quero ungir você, ainda que seja à distância. Eu creio, Deus vai operar, Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Não importa o seu problema, a sua situação, coloque diante do Senhor e não duvide em momento algum. Eu creio que milagres vão acontecer aqui hoje. Amém? Escreva aqui nos comentários, Deus, eu preciso de um milagre. E no final da oração, irmãos, eu peço que vocês compartilhem. Vamos enviar isso para o maior número de pessoas, tá certo? Eu quero orar por você, se você puder. Feche os seus olhos, concentre-se nesta oração. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco diante de Ti a vida deste homem e desta mulher. Pai, quantos agora, meu Deus, estão passando por necessidades? Parece que elas são grandes demais para serem supridas. Mas eu creio, meu Pai, que é nessa hora que o Teu poder entra em ação. Antes de tudo, meu Pai, eu Te agradeço porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus que olha por nós com carinho, com amor. Tu és o nosso Pai Celestial. Eu vejo, meu Deus, que neste momento o Senhor colocou pessoas nesse deserto para que elas entendessem que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da sua boca. Oh, meu Deus, o Senhor já entregou muitas palavras e agora as pessoas precisam tomar uma posição. Elas precisam agir pela fé. Elas precisam confiar em Ti, meu Pai, porque até então elas estavam confiando no homem, no ser humano, mas agora, meu Pai, os nossos olhos estão voltados para o Senhor. É o Senhor quem multiplica o pão, é o Senhor quem multiplica o azeite, é o Senhor quem faz um projeto no deserto e nos abençoa, nos alimenta, mesmo quando parece improvável, quando as pessoas olham para nós e elas não veem nada de bom, nada que possa florescer. É nessa hora que o Senhor manda dizer: sou eu quem faço acontecer. Eu sou o Deus fiel, o Deus que cumpre as promessas. Oh, meu Pai, nós colocamos a nossa fé, a nossa esperança em Ti. Nós estamos cansados, meu Deus. Nós precisamos do Teu agir, do Teu socorro. Nós precisamos da Tua mão poderosa. Não temos mais força, meu Deus, precisamos de Ti. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti, Pai, a vida desta mulher que está abatida, cansada, debilitada. Ela não tem mais força, Pai. É difícil cuidar dos filhos, é difícil se preocupar com a casa, com o sustento. Oh, meu Deus, olha também para este homem que não sabe mais o que fazer. Ele tem sonhos, projetos, mas parece que nunca dão certo, parece que nunca saem do papel. Oh, meu Deus, destrava esta vida agora. Senhor Jesus, nós estamos aqui dependentes de Ti. Oh, se não fosse o Senhor, nós não teríamos chegado até aqui. Mas agora nós confessamos, Pai, que precisamos do Teu milagre, do Teu socorro, porque nós já não temos mais força, não temos mais ânimo, alegria. Precisamos da Tua intervenção. Oh, meu Deus, e neste momento eu estendo as minhas mãos para cada um dos meus irmãos em Cristo. A dor deles é a minha neste momento. E eu Te peço, Jesus, assim como o Senhor multiplicou aqueles 5 pãezinhos, aqueles 2 peixinhos, e o Senhor multiplicou para alimentar uma multidão. Senhor, pega tudo que temos, Pai, tudo que nós sabemos, tudo que conquistamos, está aqui diante de Ti. E nós Te pedimos, multiplica, Senhor. Faz o Teu milagre, estende as Tuas mãos poderosas.
é o que te pedimos. Cura as enfermidades, Jesus. Cada pessoa que agora está oprimida pelo mal, eu repreendo toda a obra do diabo, toda a opressão, toda a tristeza, todo o peso espiritual com pensamentos de morte, de derrota. Eu expulso em nome de Jesus. Eu mando embora no poderoso nome de Jesus Cristo. E eu te peço, meu Deus, coloca a tua mão de proteção, proteja cada um dos teus filhos, Senhor, e que a unção despedace todo o jugo do diabo caia por terra, em nome de Jesus. E desde já eu te agradeço, Pai, por esta palavra de hoje, e que esta palavra continue penetrando em nossos corações e nos fortalecendo a cada dia. Em nome de Jesus que eu oro, eu já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz,
É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço. Olá, meus queridos irmãos, eu desejo que a presença poderosa do Espírito Santo preencha agora o seu coração, trazendo paz, alegria e esperança. E que toque também na sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e olha, irmãos, eu estou assim maravilhado de ver o que Deus vai fazer aqui hoje. Eu já posso ver com os olhos da fé que você vai sair daqui diferente. Você sabe, todos os dias às 5 horas da manhã, 6 horas da noite, eu tenho trazido ensinamentos da Bíblia para te direcionar, para te encorajar e para te consolar. E hoje, irmãos, eu quero falar com vocês sobre o sofrimento. Sabe, as pessoas mais sofridas são as menos compreendidas. As pessoas em volta, é difícil mesmo elas entenderem o que se passa dentro de nós. Muitas vezes as pessoas acham que é frescura, que é falta de fé, que nós temos que parar de reclamar, devemos parar de olhar, de focar nos problemas e concentrar-se mais em Jesus. Mas, irmãos, às vezes as batalhas são tão grandes, são tão pesadas, que fica até difícil, sabe, a gente orar. E a gente então fica naquela total dependência do Senhor, esperando que alguém tenha pelo menos compaixão. Olha, irmãos, eu vou mostrar para vocês aqui hoje que o próprio Jesus, ele foi incompreendido. Jesus, a Bíblia diz que ele era chamado de homem de dores, ou seja, ele estava acostumado a sofrer. Ele sabia muito bem o que era um deserto, uma dificuldade. E é por isso, irmãos, que hoje, quando nós passamos por uma luta, por uma batalha, nós devemos olhar para Jesus e entender que Ele agora nos compreende. Por mais que o mundo inteiro nos rejeite, por mais que as pessoas dentro da própria família, dentro da própria casa, não nos entendam, saiba que Jesus, Ele te entende, Ele te consola, Ele te fortalece. Amém? Irmãos, eu me lembro que uma vez eu vi uma entrevista. Um rapaz entrevistou uma mãe que tinha 10 filhos. E eu achei muito interessante aquela entrevista. Eu já até contei uma vez aqui no meu canal. E ele então perguntou para aquela mulher, para aquela mãe, se tinha algum dos filhos que ela considerava mais, que ela tinha um carinho especial, por mais que ela amasse todos. E ela respondeu, olha, tem sim, tem aquele ali, ó, dá uma olhadinha naquele menino ali, ó, o mais novinho da turma, o mais novo de 10 irmãos. E o repórter então perguntou, por que você gosta mais dele? Por que você tem um carinho especial por ele? E ela falou, sabe o que é? Os outros irmãos pegam muito no pé dele. Ele é o que mais sofre aqui da turma. Todo mundo deixa o resto para ele, eles não acreditam nele. E ela falou, eu sinto um amor tão grande por ele. Irmãos, aí na hora que ela contou aquilo na entrevista, eu comecei a pensar, realmente, o amor de Deus é muito parecido com o amor de uma mãe. Porque Deus, Ele ama todos. A Bíblia diz que Ele não faz distinção de ninguém. Ele ama todos os seus filhos da mesma forma. Mas, irmãos, aqueles que sofrem, aqueles que estão passando por uma dificuldade, aqueles que muitas vezes são humilhados, desprezados, olha, o coração de Deus se volta para aquilo. A Bíblia diz que Deus, Ele habita no mais alto e sublime trono, mas Ele também habita com os de coração quebrantado. Aqueles que têm um coração contrito, um coração que sofre, que geme, sabe? E você que está aqui hoje, você que está passando por algum tipo de luta, que eu creio todos nós estamos, eu quero te dizer, Jesus, Ele sabe exatamente o que você passa. E olha, você vai entender que Jesus, Ele te entende perfeitamente, porque Ele passou por tudo que você tem passado hoje. E a boa notícia é que a maior tempestade que você possa enfrentar na sua vida,
Olha, na verdade ela já aconteceu 2000 anos atrás, na cruz do Calvário. Ali foi a pior coisa que alguém poderia enfrentar. E Jesus chegou a suar sangue, Gotas de sangue saíram da sua cabeça, do seu corpo, porque ele estava em completa aflição. A Bíblia diz, aflição de morte. E ele orou 3 vezes pedindo ao Pai que tivesse outra maneira dele morrer. Mas, irmãos, o Pai nos amou de tal maneira, Deus nos ama tanto, que ele permitiu que o seu filho, o seu único filho ali até então, ele passasse pela cruz. E olha, a Bíblia diz em Isaías capítulo 53 que Deus se agradou em moê-lo, ou seja, Deus, ele sabia que o filho ia passar por tudo aquilo, mas a vitória seria tremenda, seria maravilhosa. E hoje você tem Jesus na sua vida. Deixa eu falar uma coisa antes de nós começarmos com a mensagem. Geralmente as pessoas, quando estão muito abaladas, estão passando por uma luta terrível, elas têm um olhar meio vago. Preste atenção, é bom para você saber. O olhar da pessoa é como se fosse um olhar que fica olhando para o horizonte, é um olhar meio vazio, sabe? A pessoa até sorri. Então não se iluda, tem pessoas que sorriem e elas fazem gracinha, são as pessoas mais alegres às vezes, mas irmãos, por dentro escondem um vazio muito grande que só Jesus pode preencher. Jesus preencheu meu coração, ele vai tocar o seu também, tá certo? Por isso que hoje é um dia muito especial e eu peço que você compartilhe depois no final, porque mais pessoas precisam ouvir essa palavra aqui, tá bom? Antes de começar, eu só quero pedir para você clicar no botão inscrever-se, está aqui embaixo do vídeo, ative também o sininho da notificação e depois selecione a opção Todas, para você receber no seu celular os próximos vídeos e orações que eu colocar aqui no canal, tá bom? Agora sim, vamos lá. Irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre aqueles últimos momentos de Jesus antes de ir para a cruz, que nós chamamos de Sexta-feira da Paixão, ou seja, é uma sexta-feira do sofrimento. Foi aonde começou toda a dor, todo o sofrimento de Jesus relacionado ao sacrifício dele. E eu sei que quando nós pensamos nesse momento, tudo que vem à nossa mente é o quê? A cruz, o sangue, a coroa de espinhos, o sofrimento físico de Jesus, certo? É claro que isso tudo é muito importante, foi algo realmente terrível, mas olha, hoje eu quero falar com vocês sobre um outro detalhe que pouca gente percebe, que foi um grito que Jesus deu lá na cruz. Pensa comigo uma coisa, irmãos, olha, todo esse processo, a traição por Judas, as acusações falsas dos líderes religiosos, eu acredito que aquilo mexeu muito com ele, porque o sentimento pior que existe é o da injustiça. Olha, Jesus fez todo o bem para as pessoas, ele fez milagres, ele consolou pessoas. Jesus, ele não cometeu nenhum pecado e mesmo assim ele sofreu graves acusações falsas. Além disso, ele foi humilhado, ele foi esbofeteado no rosto, ele foi torturado. Irmãos, se não bastasse os pregos nas mãos e nos pés. E sabe o que é interessante, irmãos? Jesus em momento algum ele revidou. Ele não levantou a voz, mas ele suportou tudo de forma silenciosa. E além disso, ele orou ainda pelos seus perseguidores. Ele consolou aquele ladrão ao lado dele na cruz, lembra? Ele cuidou da sua mãe, ele disse palavras de conforto para Maria naquele último momento. Mas, irmãos, no meio da tarde, algo diferente simplesmente acontece. A Bíblia diz que aquele que suportou tudo em silêncio, de repente, ele solta um grito muito alto. E não era um gemido baixinho não, irmãos. Era um grito muito forte, era um clamor em alta voz. E o Evangelho de Marcos, ele registra esse momento de uma forma muito impactante. Eu quero ler com você Marcos capítulo 15, o versículo 34. Está escrito assim, Às 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Irmãos, imagina a cena aqui comigo. O céu estava escuro, a terra começou a tremer e no meio desse cenário assustador, o filho começou a expressar finalmente uma dor terrível no seu peito, uma sensação profunda de abandono, porque Deus realmente teve que virar as costas para o seu filho. Afinal de contas, Deus é santo, Deus é perfeito. E naquele momento da crucificação, Jesus começou a carregar sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas doenças. Tudo aquilo que hoje nos afastaria de Deus, na verdade caiu sobre Jesus. E então foi aquele momento mais difícil, aquele momento que ele não sentiu somente a dor física, mas pela primeira vez em toda a sua vida, ele sentiu a separação do Pai. Olha, irmãos, qualquer um de nós aqui que já tem experimentado uma depressão profunda, aquela depressão terrível, aquilo, irmãos, não chega aos pés do que Jesus passou.
porque Jesus ele estava na glória com o Pai, mas ele enfrentou aquilo, irmãos, e ele aguentou até o último momento. Mas então ele de repente solta um grito, era um grito com gemido, era um grito de profunda dor, porque naquele momento ele sofreu o castigo que nós merecíamos. Mas irmãos, é agora que eu quero mostrar para vocês o que aconteceu depois que Jesus ele clamou ao Pai em alta voz. Olha só o que está escrito no versículo 35. Marcos capítulo 15, o versículo 35 diz assim, ó: E alguns dos que estavam ali perto começaram a dizer: Ouçam, ele está chamando Elias. Irmãos, na hora que eu li isso aqui, eu confesso a vocês, meu coração estremeceu, porque eu comecei a pensar numa coisa. Olha, Jesus estava clamando, ele estava sofrendo, ele estava assim no ápice, no máximo da sua dor. E sabe o que aconteceu, irmãos? As pessoas ao seu redor simplesmente entenderam tudo errado. As pessoas começaram a dizer: Vejam, ele está chamando por Elias. Irmãos, eu não sei se é porque as pessoas entenderam errado, afinal de contas, a palavra em aramaico para meu Deus é a palavra Eloi. Jesus começou a dizer Eloi, Eloi, e talvez fosse parecido com o nome de Elias, que no aramaico significa Eliahu, Eliahu. Então eu não sei realmente se as pessoas não entenderam direito por causa do sotaque, ou talvez porque Jesus deve ter orado de uma maneira muito expressiva. Sabe quando você não tem palavras, você está gemendo e sofrendo? Realmente fica difícil expressar da maneira correta. Mas irmãos, vocês já pararam para pensar que talvez aquelas pessoas estivessem zombando de Jesus? Talvez pensando que ele estivesse apelando para um profeta, no caso o profeta Elias, quando na verdade Jesus estava falando com o próprio Deus Pai, num dos momentos mais importantes da história. E foi aí, irmãos, que eu comecei a pensar numa coisa que muitas vezes acontece com a gente. Às vezes a gente está no nosso pior momento assim, naquele momento de profunda angústia, aquele momento em que você não suporta mais nada, e aí você não tem mais forças, você não tem nem coragem de pedir ajuda para as pessoas. Por quê? Porque muitas vezes você é incompreendido pelas pessoas à sua volta. Olha, irmãos, pensa aí na sua vida, quantas vezes você estava vivendo algo intenso dentro de você, uma luta, uma dúvida, uma tristeza profunda, com muitos questionamentos a respeito até mesmo de Deus, a respeito do seu futuro. Mas irmãos, de repente, alguém interpreta tudo de uma maneira distorcida. Quantas vezes o seu silêncio foi visto como indiferença? Olha, irmãos, eu já passei por um deserto tão grande na minha vida uma vez, que eu gostava de ficar em silêncio, sabe? Eu não queria conversar muito com as pessoas, e as pessoas às vezes achavam que eu era metido, ou então que eu era enjoado, que eu era arrogante. Irmãos, não era nada disso. Eu estava num deserto profundo, eu não via mais saída para a minha vida, sabe? Então, muitas vezes você vai se sentir exatamente como Jesus, incompreendido, vai se sentir mais sozinho ainda, porque se aconteceu com Jesus, pode acontecer com você também, entendeu? Jesus, tudo que ele fez ali na cruz, por amor às pessoas, ele estava morrendo por elas, e mesmo assim as pessoas estavam cegas espiritualmente. Elas diziam: ele só pode estar chamando o profeta Elias, ele não é o filho de Deus coisa nenhuma. Ele está pedindo socorro para alguém, sendo que na verdade, irmãos, Jesus naquele momento, ele estava falando diretamente com o Pai, ele estava se desabafando, amém? A Bíblia conta que uma mulher chamada Ana, ela não podia ter filhos, e ela então começou a entrar em depressão profunda, porque naquela época não ter filhos era motivo de vergonha, era como se Deus tivesse abandonado aquela pessoa. E foi então que ela não aguentou mais as pessoas tirando sarro dela, as pessoas menosprezando ela, e ela foi até a presença de Deus. Só que ela chorava tanto, e as lágrimas misturavam com as palavras, e foi então que o sacerdote Eli, o religioso da época, ele achou que ela estivesse embriagada, ou seja, que ela estava bêbada, e ele falou: mulher, abandona esse vinho, para de ficar bebendo desse jeito. Mas ela falou para ele: meu Senhor, eu na verdade estou quebrantada diante de Deus, eu estou aqui me derramando na presença dele. Irmãos, muitas vezes as pessoas vão nos julgar sim, só pelo fato de às vezes a gente contar o que Deus está fazendo na nossa vida, o que Deus está preparando para nós. Irmãos, aqui fica uma lição para cada um de nós. Tem coisas que tem que ser a gente e Deus, tem que ser você e o Senhor, amém? E ao mesmo tempo, quando eu olho para esse momento de Jesus na cruz, eu percebo que Jesus, irmãos, mesmo no auge da sua dor, no pior sofrimento, ele ainda clamava usando a palavra de Deus. Eu não sei se você sabe, mas lá no Salmo 22, o versículo 1, está escrito assim, meu Deus, por que me abandonaste?
Por que está tão distante quando clamo por socorro? Olha, irmãos, isso aqui foi profetizado por Davi. Foi como se Deus mostrasse para o rei Davi o momento exato da crucificação. Depois eu aconselho que você leia na sua casa o salmo completo, porque você ali vai perceber o quanto Deus é perfeito. A sua palavra não erra. Olha, naquele momento do Salmo 22, nós vemos o que aconteceu no mundo espiritual no momento da crucificação. O diabo, irmãos, ele queria muito que Jesus descesse da cruz. As pessoas em volta de Jesus diziam: se tu és o Filho de Deus, desça dessa cruz. Na verdade, era o próprio Satanás, querendo que Jesus abandonasse aquele sofrimento. Irmãos, naquele momento, Jesus ele fez a mesma oração, a mesma que Davi escreveu no Salmo 22. Sabe por quê? Porque Jesus estava agarrado às promessas de Deus. Jesus queria cumprir as profecias. Jesus, ele não se deixou levar pelas emoções apenas. Ele se guiou pela verdade da palavra de Deus. Amém? E sabe o que isso nos ensina hoje? Que mesmo que a gente não esteja entendendo o que nós estamos sentindo, devemos declarar com a nossa boca as verdades da palavra de Deus. Comece a declarar aí onde você está: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Comece a dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Comece a dizer: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Comece a declarar também com a sua própria boca: Deus disse que nunca me abandonará, nem me desprezará. Irmãos, e a Bíblia conta que depois que Jesus fez essa oração, dizendo exatamente as palavras de Davi, sabe o que aconteceu? Ele inclinou a sua cabeça e entregou o seu espírito. Aleluia! Sabe, isso nos mostra uma coisa: Jesus tinha o controle das suas emoções até o final. Ele suportou tudo o que precisava suportar para cumprir toda a missão e dizer a última palavra: está consumado. E depois disso, irmãos, ele decidiu entregar sua vida. Não foram as pessoas que o derrotaram, não foi o diabo. Talvez você pense assim: o diabo ele foi vencendo cada uma das batalhas porque ele conseguiu humilhar Jesus, ele conseguiu colocar uma coroa de espinhos. Mas, irmãos, tudo foi permissão de Deus. Ninguém tinha o poder de tocar no Filho de Deus, a não ser Ele mesmo permitir. Amém? Então, agora eu quero orar pela sua vida. Você que entendeu essa mensagem, olha, por mais que a sua dor seja terrível, não se entregue. Não olhe as circunstâncias, não dê ouvido a Satanás. Por quê? Deus tem um plano depois desse momento difícil. Deus tem um arco-íris depois dessa tempestade. A ressurreição é o que o Senhor tem para a sua vida. Não somente aqui nessa terra, ressurreição dos seus sonhos, ressurreição daquilo que se perdeu, mas também na eternidade. Olha, irmãos, não tem preço. Vale a pena a gente permanecer fiel até o fim, porque quando nós estivermos diante de Jesus, nós seremos abraçados por Ele, e a Bíblia diz que Ele mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima, todo sofrimento, e nunca mais passaremos por nenhuma aflição. Aleluia! Então, se você entendeu essa mensagem hoje, escreva aqui nos comentários: Deus falou comigo hoje. E eu quero pedir também que no final da oração que eu vou fazer agora por você, você compartilhe com seus amigos e familiares, tá bom? Vamos orar então, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer porque Tu és Deus, Tu és aquele que não desiste de nós. A Tua palavra diz que a cada manhã as Tuas misericórdias se renovam sobre a nossa vida. Pai, obrigado pelo sacrifício de Jesus na cruz. Obrigado porque Ele suportou a dor, a humilhação e até mesmo aquela sensação de abandono, para que hoje nós pudéssemos ter livre acesso à Tua presença. Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós não temos como Te retribuir, não temos como pagar pelo que o Senhor fez. Nós só podemos entregar o nosso coração e reconhecer que Tu és tudo para nós. Ó Senhor, quantas vezes nós pecamos de diversas maneiras. Nós simplesmente dizemos não para a voz do Espírito Santo e trilhamos o nosso próprio caminho. Quantas vezes, meu Pai, nós pecamos em pensamentos, em palavras, em ações. Muitas vezes nós deixamos que o medo, a incredulidade, a dúvida tomem conta do nosso coração. E aí então nós reclamamos, nós duvidamos do Teu amor. Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa a nossa falta de fé, a nossa impaciência. Deus, quantas vezes a gente quer esconder a nossa dor, mas a gente não ora, a gente não clama como Jesus clamou, e com isso o Senhor muitas vezes não opera, porque o Senhor deseja que nós apresentemos diante de Ti tudo aquilo que nos aflige, e a promessa do Senhor é que a paz que excede todo o entendimento vai guardar o nosso coração.
Oh, meu Deus, nesse momento eu oro pela vida de cada um que está me ouvindo. Eu repreendo agora todo mal contra a vida dessas pessoas. Eu ordeno no poderoso nome de Jesus que toda opressão maligna, todo mal que tenha acorrentado essas pessoas, todo medo, espírito de medo, eu te expulso em nome de Jesus. Eu repreendo todo o poder das trevas contra essa pessoa. Eu oro também nesse momento por cada um que está sofrendo, pessoas que estão na cama ou até mesmo na cama de hospital. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que toda doença vá embora, toda dor, todo peso, toda pessoa que agora está sofrendo, sentindo uma dor profunda no corpo, eu expulso todo mal em nome de Jesus. Oh Pai, libera a tua cura, Senhor, sobre o câncer, sobre essas células cancerígenas. Cancela, Jesus, todo mal. Essa pessoa que está enfrentando quimioterapia, radioterapia. Oh Pai, dá força para essa pessoa, meu Pai. Oh, sustenta os teus filhos, Senhor. Não deixe a gente, Pai, sucumbir diante da dor, diante das dificuldades. Oh, meu Deus, o Senhor me colocou aqui para orar pelas pessoas, Pai. E eu te peço agora que o Senhor toque profundamente. Toca na mente, Senhor. Pessoas que estão passando por tantas lutas, que agora estão esquecidas, não conseguem se lembrar de muita coisa. Tamanha a aflição. Jesus, restaura a saúde mental. Restaura a saúde emocional dessas pessoas. Oh, Espírito Santo de Deus, essa mulher que está ferida na alma, que está se sentindo abandonada, traída. Oh, Jesus, ajuda ela a perdoar, a não guardar mágoa. Ajuda-nos, Senhor, ajuda esse homem também, Pai, que muitas vezes sofre calado e não tem com quem se abrir. Jesus, eu creio, essa pessoa vai dar a volta por cima. Eu creio que não é o fim, é o começo. Assim como a cruz não representava o fim, mas foi o começo de uma nova aliança que o Senhor fez conosco. Oh, Pai, levanta o abatido. A tua palavra diz no Salmo de número 8 que o Senhor ergue do pó o necessitado. Quem somos nós para que o Senhor se lembre de nós? Nós não somos nada, Pai, mas o Senhor nos amou de tal maneira que enviou Jesus para morrer em nosso lugar. Obrigado, Senhor. E eu creio que nesse momento está acontecendo uma cura física, emocional e espiritual, através dessa palavra que foi pregada e através dessa oração feita com fé. Usa, meu Pai, esse canal cada dia mais para alcançar as vidas, e cada pessoa agora que vai compartilhar esta oração, usa elas também, Pai, para que elas sejam instrumentos do Senhor para ganhar vidas, ganhar almas para Jesus. Pai, é em nome de Jesus que eu te peço, faça essa oração, Pai, alcançar o maior número de lares e que vidas sejam salvas, libertas e transformadas. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer,
você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.